Estamos aqui hoje para mais um episódio do Ponto Pod. Nós somos da base, eu e o Rodrigo, representamos a base PVC e convidamos o arquiteto Sérgio Valiati, que é nosso parceiro desde o início da empresa aqui em Curitiba. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho da arquitetura bioclimática. Sérgio, a gente sabe que a construção civil hoje no Brasil, ela é responsável por 40% de emissões de gases CO2 e 50% de resíduos sólidos no Brasil. Como que você entende essa arquitetura bioclimática que ela está no centro das atenções, né, para poder resolver esse problema? Dentro do teu trabalho, do que você faz hoje, como você entende essa situação que a gente possa trazer para a arquitetura para melhorar, porque nós temos o problema do clima, né? Bom, essa questão é muito importante e eu que já estou há algum tempo no mercado de trabalho, eu sinto já essa mudança de atitude, porque na verdade o grande diferencial ele tem que partir das ideias. Então assim, o mundo precisa de novas ideias. E então aí fica bem forte a posição do arquiteto e a importância do arquiteto em propor coisas novas. Porque os recursos eles são limitáveis, né? Você tem uma finitude na questão desses materiais. Então hoje, como arquiteto, o que eu digo? A gente precisa se preocupar cada vez mais com o sistema construtivo e o impacto que ele vai dar no meio ambiente, né? A questão da energia, que é um bem limitado, né? Que está cada vez mais caro e mais difícil, e a questão das soluções. Então, assim, um bom projeto, ele tem que ser pensado em valorizar ao máximo os recursos que a natureza oferece, em termos de conforto para o morador, e a questão também da industrialização. Então, assim, a indústria, ela está aberta a novas ideias para melhorar mais os recursos existentes, o uso de novos materiais, né, e a aplicação deles no dia a dia da obra. Então isso é uma coisa muito importante e que a cada vez mais vai ser valorizada, para que promova, né, uma economia cada vez mais sustentável nas nossas obras. Sim, e para o país como um todo, né, que é o que hoje é o que pega mais essa situação do clima e esses recursos naturais que vocês trabalham tão bem no escritório, né? A gente que recebe os projetos de vocês, parabéns, a gente fica super feliz e saber que você tem esse olhar e a tua equipe trabalha de uma forma coesa para que tudo isso reflita no projeto do cliente, para que haja essa união de boas soluções para cada projeto, né? Então, trazendo um pouco isso para a nossa realidade das esquadrias, a esquadria em PVC hoje, o Rodrigo até pode falar um pouquinho, ela é 100% reciclável, né? Então a gente ia ter uma durabilidade muito grande. Você pode falar um pouquinho, Rodrigo? A esquadrilha de PVC, 100% dos materiais que são utilizados na fabricação dela são reutilizáveis, sim, né? Então a gente não tem nenhuma sobra de material que vá para lixo que não seja reaproveitado, né? Uhum. Então isso é fundamental hoje em dia na construção civil, né? Tanto na parte dos perfis, quanto na parte dos vidros, quanto na parte dos acessórios, tudo isso de alguma forma é reaproveitado, né? Então isso está totalmente relacionado com o que o planeta tem buscado hoje em dia, né, de reaproveitamento de materiais, né, para uma obra sustentável que obedeça todas as normas, né? Então isso a gente tem feito com bastante zelo, tem tratado isso com bastante zelo na nossa fábrica. Sim. Então, no que diz respeito ao escritório, a nossa preocupação com o meio ambiente e com o conforto das obras, ele começa já na concepção do projeto, né? A gente já começa projetando as residências de modo a garantir a ventilação cruzada, uma ótima insolação, a melhor que a gente, né, possa ter. Uma coisa bem importante também é o manejo do solo, é você fazer o mínimo possível de intervenção no terreno da obra, né, para que você não tenha tantos arrimos e elementos que alterem a natureza do terreno, né, e a questão da iluminação, né,
para que você tenha um ambiente bem iluminado, bem ventilado. Então, um dos pontos que faz com que a gente escolha as esquadrias da base em PVC é justamente pelas características que ela tem, né? Além de tudo aquilo que você falou, a gente vê nesse produto que os pontos que ele potencializa o conforto ambiental dentro das nossas obras. A questão da acústica, a questão da iluminação, o vidro duplo, manter os ambientes aquecidos. Então, esse é um dos pontos que faz com que a gente escolha a base Maestria. E tem inúmeros pontos que a gente pode conversar e salientar que promovem essa qualidade de vida a partir do projeto, a partir da definição das ideias do arquiteto em relação ao conforto ambiental na obra. E o cliente, como que ele entende isso? Qual o grau de dificuldade? Porque a gente tem clientes de vários tipos. Então, a gente tem cliente que já viajou, que foi para a Europa, que foi para fora do país, que conhece esse produto e faz questão e valoriza. Nós temos outros clientes que pouco conhecem, tem clientes que gostam de outros materiais. Como que, no dia a dia, a gente sabe da dificuldade, mas como que você traz isso para a mesa e apresenta para o cliente e como que ele entende esse trabalho, esse produto na obra dele, de trazer um conforto, uma economia energética que ele vai ter, né? Porque, como a gente falou no começo, que é um bem caro e raro, eu acho que o educar o cliente para isso, às vezes, é o nosso papel mais difícil. Como que você trabalha isso no escritório? Na verdade, o perfil de clientes que contratam o escritório é um perfil de pessoas bem esclarecidas. Então, assim, já é um assunto corriqueiro na nossa sociedade, a questão da proteção ambiental, né? Então, ele já procura o escritório sabendo das características e do perfil dos nossos projetos e ele já entende da necessidade dos bens escassos, de como a gente vai resolver a questão da ventilação, da iluminação, o próprio sistema de aquecimento da casa, né? A energia solar, o aproveitamento dessa energia, como que ela vai ser, quais são os sistemas que a gente vai usar para fazer com que a casa funcione. Então já é um cliente bem esclarecido. O que acontece? A gente orienta e a gente dá um mapa de tudo que o mercado oferece para melhorar essa questão ambiental dos projetos. Mas o cliente ele é uma pessoa bem antenada, ele já procura, ele já tem essa ânsia, ele já pesquisou e ele quer um projeto bem resolvido nessa questão ambiental. Isso é bom, né? Para nós é ótimo que ele goste e que ele valorize, porque hoje, quando a gente fala em esquadrias em PVC, em perfis de PVC, a gente tem uma variedade imensa no mercado, né? De qualidades diferentes. Então, a gente tem perfil de todos os valores e de toda a tecnologia empregada. A gente da base, nós como indústria, a gente tem uma operação verticalizada, né? Então, a gente não compra um perfil paralelo, a gente não compra no mercado, a gente compra matéria-prima, extrusa e produz a janela e entrega para você na casa do teu cliente. Isso, às vezes, para o cliente, ela tem um impacto de valor agregado, né? Porque a gente tem garantia de produto, a gente tem garantia de serviço e, às vezes, traz para o cliente uma impressão de valor a mais. Então, às vezes, para nós também é difícil mostrar para o cliente que ele está comprando um produto com qualidade, né, que tem uma empresa que vai deixar para ele, não vai sumir no mercado, então dá esse respaldo de entrega, de manutenção, de atendimento que ele vai precisar, porque sempre precisa de um ajuste ou outro, logo que muda, né? E a gente tem esse trabalho, o Rodrigo faz muito bem isso, ele é o nosso menino das obras, de fazer... Ele que está na obra, ele que acompanha a montagem. Então, o Rodrigo pode falar um pouquinho da dificuldade, às vezes, que a gente tem, né, em relação a isso com o cliente. E quando a gente vai na obra, como ele vê, como é diferente, né? O que a gente faz, não é, o que a gente fala é o que realmente a gente faz. Sim. Como a Suzy bem falou, a gente é uma indústria, né? Então, tudo que envolve essa esquadria foi muito pensado na indústria antes de chegar a ser instalado lá na casa do cliente, lá no projeto que você fez.
Então, a mistura do composto, antes da gente extrusar a barra de perfil, ela foi muito bem pensada, pensando na questão da amplitude térmica que nós temos aqui na região, né? Muitas vezes a gente tem mais de 20 graus de diferença entre a mínima e a máxima dentro do mesmo dia. Né? E se esse perfil não está preparado para essa amplitude térmica, ele pode ter problema. E o nosso ele foi pensado para isso. Então, isso, querendo ou não, agrega valor e um custo a mais, né, na nossa esquadria. Né? A certificação, né? A certificação que a gente tem. Todas as nossas esquadrias são testadas, certificadas e homologadas. Nada que a gente instala na obra de um cliente, a gente está fazendo sem nenhum tipo de discernimento de que isso dá ou não dá. Não, isso já foi executado de várias formas e sabe que aquilo vai funcionar e vai funcionar muito bem na casa do cliente. Já tem um método que já acontece há algum tempo que prova que aquele é o método correto. Não existem experimentos. Na casa do cliente não tem experimento. Tanto que, assim, às vezes a gente se depara com um projeto que chega para a gente e às vezes a gente tem que dar aquela notícia ruim para o arquiteto. Assim, olha, isso aqui que exatamente da maneira que foi projetado não é possível fazer. Mas a gente está dizendo que não é possível fazer porque foi estudado para isso e a gente juntos vai chegar num consenso. Num bom senso, numa melhor escolha para que tudo aquilo que você brifou com o teu cliente antes se transforme em algo que realmente possa ser executado. Então, a gente tem essa preocupação, né? De não simplesmente sair executando, né, sem ter a certeza que aquilo vai funcionar. E tudo isso acaba, como eu falei antes, tendo um custo a mais no nosso produto. A gente não consegue ter um preço semelhante a empresas que trabalham sem nenhum tipo de parâmetros, que saem fazendo esquadria sem... Né? Sem normas, sem norma, fazendo, independente do tamanho, né? Se vai funcionar isso sim ou não depois, eles não estão preocupados. Eles querem fazer a venda e depois o pós-vendas, nem sempre eles vão estar ali, né, para estar atendendo o cliente. E a gente não, a gente está preocupado com isso. Isso é um ponto bem importante, porque as obras, elas seguem normas, né? O cliente entende que ele quer um produto bom, bonito, barato, mas existem normas técnicas que gerenciam, inclusive, a questão da segurança, a especificação correta dos materiais. Você tem pessoas, você tem crianças que usam essa obra. Então, é muito bacana, eu já tive essa experiência com vocês diversas vezes, na questão da especificação desse produto, as possibilidades que ele oferece, e de você também trabalhar a especificação dos vidros em relação ao tamanho da esquadria, as alturas, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande, dimensionamento dela. Então, isso é bacana e o cliente ele percebe isso, né? A gente explica, a gente conversa, de que é um produto que ele é customizado e que ele segue os padrões internacionais de norma técnica de segurança. É um ponto bem importante. Sim, até pela responsabilidade, tanto tua quanto nossa, né, de colocar um produto que performe com responsabilidade, como você falou. Você assinar um projeto não pensando nesse detalhe, como você falou, criança. Você coloca um vidro lá que pode estourar a qualquer momento, e isso tem um impacto no valor, porque tem diferentes vidros, né? Então, às vezes, quando você opta pelo mais barato, às vezes você está colocando em risco a tua família, além do seu projeto. Vezes a empresa ela não tem um senso tão grande de responsabilidade, ela pode colocar uma especificação de um vidro que não seja adequado e coloca um risco grande para a utilização do cliente. Sim, exatamente. E isso, em hipótese alguma, a gente faz. A gente sempre vai trabalhar dentro das normas, né, para que o cliente não tenha problema, você nem a gente tenha problemas no futuro com relação a isso. Né? É porque a gente pega, né? Eu já recebi vídeos de arquitetos, de clientes que optaram por uma outra empresa, e a gente trabalha com a laminação das nossas esquadrias, né? Ela usa um produto importado, de qualidade. A solda, a gente já recebeu o vídeo que a solda, o ângulo ali, ele abre. Ah, sim. Porque não tem norma. Você tem uma serralheria de fazer esquadrias, né? Então, às vezes é importante a gente falar isso para o cliente, não que todo mundo tem espaço no mercado, mas você o cliente entender que ele está comprando um produto com valor agregado e que isso vai trazer benefício para ele no futuro, a curto prazo, é bem importante para a gente, né? Então, o cliente ele é bem antenado, esse perfil de cliente que a gente atende é um cliente que tem muita
muita bagagem, né? Ele sabe de tudo, né? Ele procura tudo, ele quer tudo, né? Então é uma responsabilidade muito grande do arquiteto, que tem que saber das coisas, né? Você não pode ter um cliente que sabe mais que você, né? Porque o nosso papel, na verdade, é propor ideias, propor resultados, né? E soluções para isso. Mas esse ponto do conforto ambiental, ele é uma realidade. Hoje é um projeto, né? Ele faz toda essa interferência nas obras. Exato. Inclusive fechar a janela, abrir janela, entendeu? Dependendo do caso. Sérgio, então, você viaja bastante e com certeza você deve ter várias informações e projetos e espaços que você visitou. Então, conta um pouco para nós, o que né, de tudo que você já conheceu e visitou, 2 exemplos que são maravilhosos, mas não funcionam, e outro que a arquitetura não é tão atraente, mas que na prática ela é perfeita. Então, nesse caso, eu vou usar 2 exemplos que eu vi em Chicago, são obras que eu visitei. O primeiro exemplo de uma arquitetura bem resolvida, eu vou citar uma casa do Frank Lloyd Wright, em Oak Park, em Chicago. Naquela época você não tinha ar-condicionado, então as soluções que eu vi dele, né, que foram projetadas naquela época, naquela situação, e que até hoje funcionam, que tem a solução da ventilação cruzada, a iluminação cruzada, voltado para as 2 faces, para pegar o sol da manhã e o sol da tarde, né? Espaços bem dimensionados, com um pé direito um pouco mais alto nas áreas mais centrais da residência. Então, assim, você percebe que é uma arquitetura que já tem alguns anos, mas que ela funciona. E em Chicago também me impressionei muito com uma obra super premiada, que é um edifício, o nome do edifício é Aqua, é um ícone da arquitetura, linhas orgânicas, né, maravilhoso. Mas que ele é um conjunto de comercial, de residencial e de hotelaria. Então eu, curioso, me hospedei nessa obra, né, fiquei alguns dias lá, e fiquei impressionado com o que eles fizeram em relação ao conforto ambiental. Porque é uma obra que não funciona, né? Então, assim, eu vi o sacrifício que eles fizeram em função da estética. A arquitetura bem desenhada. Muitos ambientes sem janela, sem ventilação. Você caminha por túneis para chegar nos ambientes completamente insalubre. Mesmo a fachada, né, que é super impactante, você tem banheiros, por exemplo, que não tem nenhuma privacidade, né? Então, assim, são 2 casos de arquitetura antagônica, uma que promove a qualidade de vida através de uma boa arquitetura, boas soluções, e a outra que é completamente insalubre, apesar de linda, né? Então surge daí o questionamento que nós arquitetos temos que ter. Até que ponto vale a pena sacrificar o conforto ambiental, né, e a qualidade de vida do morador pela beleza da obra? O ideal é a união das duas coisas. Eu acho que, pela tua experiência e pela parceria que a gente tem já de alguns anos, vocês estão de parabéns porque vocês conseguem fazer isso, tanto que o escritório é uma referência aqui em Curitiba, né, de clientes e de projetos bem executados, e a gente está bem feliz de fazer parte dessa história como base, né, eu, o Rodrigo, para que a gente continue nesse caminho aí de grandes projetos, grandes obras com conforto ambiental. Com conforto ambiental, com certeza. E qualidade de vida. Também. Inclusive, nós, né, da base, a gente tem essa preocupação de trazer esses produtos que fazem a diferença na hora da aplicação dele certa. Então, o Rodrigo pode falar um pouquinho, né, Rodrigo, das nossas ferragens, da nossa laminação, do nosso lançamento do trilho minimalista, que é o único no mercado, com as características que a base tem. Então, a esquadria de PVC, né, ela é uma esquadria que proporciona conforto térmico às residências, né, onde elas estão instaladas, né. Um detalhe assim, que a gente tem que é bem bacana é o lançamento que nós trouxemos, né, esse ano, que é o nosso trilho minimalista, nosso trilho embutido, né, que é totalmente diferente do que a gente tem visto no mercado até então, né, porque o nosso trilho minimalista ele é um trilho em PVC, diferente das outras empresas que acabam trabalhando com trilhos em alumínio adaptados a uma esquadria de PVC. Então, o que isso traz, né? O trilho de PVC mantém toda essa característica
do conforto térmico, do isolamento térmico entre os ambientes, né? Com isso tem uma boa vedação, uma excelente vedação, né? A maneira com que a nossa roldana corre no trilho, ela corre na superfície, ela não corre dentro da cavidade. Então essa ferragem ela vai ter uma durabilidade muito maior, né? Então a gente não tem fresta na parte de baixo, nesse espaço entre trilho e a folha da porta, né? E isso faz com que a folha da porta, mesmo com grandes dimensões, né, que a gente pode fazer uma porta de correr lá com 4,5 metros de altura, o deslize dela é muito leve. Né? Então a gente tem tido a experiência de pessoas idosas, crianças, movimentando essas portas nossas e que isso consegue movimentar com facilidade, com leveza. Eu estava conversando com o Sérgio sobre as janelas oscilo-batente e da característica hoje que a gente tem usado muito em projetos, principalmente no banheiro, por causa da característica de temperatura corporal de homem e de mulher, né? E queria que você falasse um pouquinho mais da oscilo-batente. A janela oscilo-batente é uma janela bem interessante de ser utilizada, né, nos projetos. O porquê? A abertura dela para ventilação no dia a dia é na parte superior da folha, né? Isso, por exemplo, dentro de um banheiro, como a Suzy falou, você consegue estar utilizando o banheiro, vamos pensar assim, num dia de frio para tomar banho, e você consegue manter um ambiente arejado, ventilando, mas sem que essa ventilação pegue diretamente no seu corpo, né? Então, essa ventilação está sendo direcionada para a parte de cima do ambiente, que é onde o ar quente sobe, né, e fica lá concentrado, né? Então, faz circular esse ar, não deixa condensar, né, a parte superior, né, do teto do ambiente, né? Facilita muito na questão da limpeza também dessa esquadria, porque ela abre, você consegue limpar dos dois lados e você tomba ela, perfeitamente, né, para fazer ventilação. Inclusive a chuva. Eu acho interessante esse sistema porque você ventila ela para dentro e mesmo que estiver chovendo, ela não entra. A chuva não entra dentro do ambiente. Exatamente, né? isso mesmo. Você pode deixar ela aberta com chuva. Então, ela é um sistema de abertura que ele foi desenvolvido na Europa, na ocasião, pensando muito na neve, que mesmo em dias de muito frio e neve, você precisa abrir esse ambiente para ter uma troca de ar. Você não pode lacrar esse ambiente o tempo todo, você precisa ter uma troca de ar, Sim. até para a qualidade desse ar dentro dos ambientes. E foi feito isso para que, por exemplo, uma janela de correr ou uma janela maxi-ar, com a neve, essa neve entraria para dentro do ambiente. E já com o oscilo batente isso não acontece, né? Então a mesma coisa se aplica na nossa chuva aqui também. Exatamente. Né? No nosso clima ela é ótima, né? Porque não mofa nada, porque daí a ventilação fica constante. A gente está encerrando esse bate-papo com o Sérgio, que foi maravilhoso, com o Rodrigo também. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta e comente.